Olá, sou Elisângela Pontes e a partir de hoje nós vamos estar juntos no programa Identidade. Este programa nasceu para debater temas que não encontram espaço na televisão comercial. Temas como cultura, biodiversidade, desenvolvimento sustentável, o nosso jeito acriano de ser e o nosso ritmo de levar a vida. Identidade. Isso o povo acriano tem de sobra. E, apesar das pressões sofridas nas 2 últimas décadas para renunciá-la, o povo permanece firme na defesa de sua cultura. Identidade começa debatendo um tema novo, que veio para fortalecer ainda mais os nossos traços culturais. Nessa série de entrevistas, nós vamos conversar sobre florestania. E para iniciar o nosso debate, nós vamos conversar com a pessoa que formulou este conceito e que está dando o que falar mundo afora. Nós vamos conversar com Antônio Alves. Usar com sabedoria os recursos naturais. Garantir a preservação do meio ambiente, valorizando a cultura dos povos da floresta. É sobre isso que nós vamos conversar hoje com Antônio Alves, que é presidente da Fundação de Cultura do Estado e também a pessoa que elaborou, concebeu um novo conceito que está sendo muito discutido hoje, que é florestania. Então, olá Antônio, tudo bem? Tudo bom. O que é florestania? A princípio, apenas uma ideia um pouco brincalhona de iluminar melhor o termo cidadania, né? Todo mundo falava, precisamos de cidadania. Mas na floresta a gente tem um jeito diferente, né? E os direitos e deveres também da cidadania, eles ficam permeados pela presença de um ambiente completamente diferente. Então, cidadania parece ser coisa da gente da cidade, né? Então a gente começou a falar para nós aqui é necessário mais do que cidadania, é necessário ter também florestania, né? Mas depois esse conceito foi sendo, essa ideia, né, que não chega a ser um conceito, essa ideia foi sendo elaborada melhor e evoluiu para ser algo mais do que simplesmente um comentário sobre cidadania, né? Mas também a perceber que existem valores morais, valores éticos e também valores estéticos, maneiras de ver o mundo, maneiras de ter sensibilidade sobre as coisas do mundo que são emanados, podem ser extraídos da experiência da vida na floresta. Mesmo aquelas pessoas que vivem nas áreas urbanas da Amazônia, em cidades como Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que são as principais cidades acrianas, são pessoas que vivem em cidades da floresta, cidades que estão cercadas de floresta e, portanto, sua vida, mesmo sendo urbana, é determinado pelos acontecimentos, pelos valores, pela economia que vem da floresta. E como que essas pessoas, Toninho, essas pessoas estão vendo, né, esse novo conceito, essa nova discussão, que ela não é nova, né? Ou seja, são muitos anos que se luta na Amazônia e particularmente no Acre para garantir que a gente possa utilizar os recursos naturais de forma inteligente, sustentável e com sabedoria, né? Mas eu acho que há uma novidade aí, que é o fato de a gente compreender hoje a primazia da cultura, entendeu? Assim como nessa luta, nesse debate, nessa discussão e também nessa economia que se discute, a cultura é fundamental. O que se pensava recursos naturais. A própria palavra recursos naturais, recursos o quê? Recursos econômicos vindos da natureza. A água não é um recurso natural, a água é água. Entendeu? Agora, para a economia, aí a água é recurso. Então nós começamos a ver a natureza como economia. Nós começamos a ver as pessoas como mão de obra, força de trabalho. Então todas as propostas, elas são essencialmente propostas econômicas. Ou então são propostas políticas, propostas de dominação de um grupo ou de outro. O que quer dizer, o termo florestania pretende designar é um olhar diferente sobre todo esse assunto. É uma maneira de ver que existem povos, pessoas, famílias, grupos sociais inteiros de diversos
etnias, de diversas origens, com línguas diferentes. E também na cidade existem pessoas vindas da floresta de diversas partes e pessoas que têm vários tipos de serviço, de trabalho, de formação, de ideias, e não apenas assim uma massa indiferenciada. População pobre é tanto. Então toda essa população precisa de quê? De sacolão na época da eleição e de trabalho, emprego, entendeu? Ou então precisa de casa para morar, então são tantas mil moradias e tal. Essas políticas que atendem indiferenciadamente as massas, que são necessárias quando elaboradas em larga escala para atender a grandes populações, mas cujas soluções técnicas e abordagens sociais muitas vezes não levam em consideração as características da pessoa que está lá, da família que está lá, da comunidade Como é que que está lá. nós vamos garantir, então, esses direitos para as pessoas que estão na floresta, né? Não somos nós que garantimos os direitos delas. Entendeu? Há muito tempo que o Brasil não demarca terra de índio. São os índios que demarcam a sua própria terra. Eles é que, às vezes, vão lá, fazem um projeto, conseguem um recurso, negociam um recurso, ou mesmo sem recurso, eles pegam, vão lá e fazem, entendeu? Eles fazem a demarcação e o governo tem que reconhecer a demarcação deles. Eles lutam para isso. Faz muito tempo que o governo criou as reservas extrativistas dos seringueiros debaixo de muita pressão. Foi preciso morrer gente para criar essas reservas. E depois de criadas essas reservas, o governo nunca investiu efetivamente recursos nessas reservas. Então, os moradores dessas reservas é que começaram a organizar cooperativas, associações, começaram a lutar para vender a sua produção, começaram a fazer... Quem são as lideranças que propiciaram um melhor investimento? Sabe? Jorge Viana, Marina Silva, Tião Viana, são aliados, né? Pessoas que vieram da luta desses povos, né? Conhecem essa luta de perto e que, portanto, começam a buscar acordos comerciais, parceiros, novas parcerias, porque o sistema político tradicional nunca deu moleza para esses povos da floresta, não. Tudo que eles têm, eles tiveram que conquistar a duras penas, entendeu? Tiveram que eleger suas próprias lideranças, tiveram que fazer um esforço muito grande para serem reconhecidos, tanto em termos econômicos como em termos políticos. E agora, um pequeno reconhecimento que começa a surgir também em termos culturais, da legitimidade da sua cultura. E eu acho que essa é uma diferença com relação às abordagens que a gente faz a respeito de cidadania, por exemplo, né? É que a nossa ideia é de que existe um sistema político estruturado e esse sistema é quem legitima as pessoas. Somos nós, o sistema, entendeu? Jurídico é quem dá identidade para as pessoas, identidade, CPF e outros documentos, né? Esquece da verdadeira identidade, exatamente, né? Da origem das pessoas. Mas eu conheci pessoas nos Altos Rios, homens e mulheres com mais de 60 anos de idade, que nunca tinham visto uma cidade. Elas nunca tinham ido, por exemplo, à Vila Taumaturgo ou mesmo até a Vila Jordão. Isso até hoje existe? Existe pessoas que têm 60 anos de idade e nunca viram um tijolo, nunca viram um carro. E essas pessoas não têm documentos, são absolutamente desconhecidas para o poder público. E, no entanto, elas vivem, elas produzem, elas têm família, elas, enfim, têm uma existência real. E nós vivemos fingindo que elas não existem. E, no entanto, aquilo que elas fazem, aquilo que elas produzem, incide sobre a nossa qualidade de vida. Se os índios Jaminawa, das cabeceiras do rio Acre, devastarem lá as cabeceiras do rio Acre, a cidade de Rio Branco, que fica vários quilômetros rio abaixo, vai sofrer. Nós estamos aqui na cidade de Rio Branco bebendo xixi de índio, entendeu? Na nossa água, entendeu? Porque eles estão lá no começo do rio. Então o que eles fazem lá tem importância para nós aqui. Tem muita importância, pode determinar a nossa vida, a nossa saúde. Então essa coisa, de que maneira reconhecer a importância desses povos, de que maneira garantir os direitos dos povos da floresta? Em primeiro lugar, eles é que estão garantindo alguns dos nossos direitos, né? Então tem que se operar uma inversão nessa coisa das prioridades, porque nós moramos na cidade, nós ocupamos cargos no poder público, então nós nos achamos o centro dos acontecimentos. Na verdade, nós temos que perder essa visão estatal da vida, porque o Estado, ele, na verdade, manda muito pouco, entendeu? As forças vivas da sociedade são outras. O povo acreano sempre, na sua história, já mostra o quanto que é lutador.
que é guerreiro e que gosta de permanecer lutando pela sua identidade, valorização da sua identidade, da marcação do seu espaço, cuidando de fato da Amazônia. Isso é uma coisa que impressiona mesmo as pessoas. Assim, a gente fica observando e isso é muito marcante na cultura acriana. É verdade. Como que nós podemos, às vezes, nós mesmos falarmos do povo acriano? Às vezes a gente consegue identificar algumas coisas, mas é muito amplo essa nossa cultura e ela é muito forte. Sem dúvida. As pessoas que vêm de fora ficam muito impressionadas. Frequentemente na Fundação Cultural eu estou recebendo pessoas que vêm de outros lugares, de outros estados, né? E às vezes até gente da área de negócios, né, mas que tem parceria, que financia projetos culturais ou alguma coisa assim, e eles declaram assim, a sua surpresa com relação à força da cultura do Acre. Eles dizem, nós vamos em outros estados da Amazônia e até em outros estados do país, mas a presença da cultura popular, essa resistência, essa identidade, esse orgulho de ser daqui, dessa terra, né, isso nós não encontramos muito fácil em outros lugares. Aqui no Acre a gente encontra, é o que eles dizem, né? De fato, é um estranho orgulho. O acriano tem é um pouco tímido, né? E muitas vezes teve vergonha de ser do Acre porque a imagem do Acre envergonhava a gente, né? Mas sempre houve essa resistência, né? E talvez pelo fato, talvez por até injunções econômicas e geográficas, né? Nós de fato moramos onde o vento faz a volta, né? Parece que é muito difícil você lutar contra as interferências que tem, né, da cultura, das diversas culturas, até a americana também, né, que você sofre influências constantemente. A identidade cultural acriana mudou muito, amazônica, do mundo inteiro, né? Todas as comunidades mudaram muito a vivência de sua identidade cultural a partir do momento em que a televisão e os meios de comunicação de massa se tornaram muito determinantes no comportamento dessas comunidades, né? Então, o Acre é bem diferente antes que a televisão se tornasse a principal linguagem, né, do dia a dia. E, ao mesmo tempo, isso coincide com a urbanização muito acelerada do mundo, né? Até 1970, 80% da população do Acre vivia na área rural, na floresta, enquanto que só 20% viviam nas cidades. Depois isso foi se invertendo. Hoje está quase o contrário. 75% da população mora nas cidades. Metade em Rio Branco. Uma boa parte em Cruzeiro do Sul, e Sena Madureira, e outras cidades, e depois vem outras cidades menores e tal, mas a população está quase toda nas cidades, né? Então o meio rural, a floresta, foi esvaziado, né? Isso requer a gente pensar duas coisas. Primeiro, que há uma modificação muito grande, uma perda de substância, uma perda de produção, não apenas a produção material, mas também a produção simbólica nas áreas rurais. E há também um ganho dessa presença dessa população florestal nas áreas urbanas. Os bairros onde essas pessoas moram, as invasões, os lugares onde a gente vem se agrupando nas cidades, eles ainda são formados por valores que nós trazemos da floresta. Noções de vizinhança, de tempo, espaço, de distribuição de espaço, de cuidado com os recursos naturais ou de descuido com os recursos naturais, ou com o igarapé que passa ao lado. De que maneira, aqui no Acre ainda se usa a expressão jogar no mato. Entendeu? Quando uma coisa não serve mais, eu vou jogar no mato. Quem mora na cidade ainda diz isso. Quem mora na cidade há 30 anos ainda diz isso, joga no mato, entendeu? Cadê o mato? Não tem mais mato. Se você jogar pela janela, cai na casa do vizinho. Então, mas para você ver como a nossa mentalidade, o nosso comportamento ainda está bastante acostumado ao jeito como nós vivíamos na floresta. Então,
a florestania está nas cidades, porque as pessoas vivem nas cidades com os valores que elas trazem da floresta, né? E é necessário ter um olhar atento a isso, porque se o poder público ou as empresas querem fazer investimentos na área de habitação, na área de consumo de alimentos, na área de saúde ou qualquer outra seja a área de atendimento de demandas populares, vai ter que fazer um tipo de proposta que seja adequado à cultura dessas pessoas, porque senão fica que nem aquelas leis que fazem, mas não pegam, entendeu? Faz, mas não dá certo, não dá resultado, né? Então, qualquer ação pública tem que levar em consideração isso. Essas pessoas são oriundas da floresta e, portanto, devem ser tratadas de uma maneira mais adequada. Então nós precisamos, nós que moramos nas cidades, repensar um pouco, então, como que nós poderíamos contribuir com esse novo conceito de florestania, seria isso? Como esse conceito de florestania pode contribuir conosco, com a nossa vida, né? Também. Por exemplo, mudança dos hábitos alimentares. Tem gente que mora aqui e não sabe o que é o açaí, né? Nunca tomou açaí, entendeu? Tem gente que passa a vida inteira e não toma um tacacá, entendeu? Tem gente que passa a vida inteira comendo produtos industrializados, tomando remédios industrializados e nunca consegue passar uma pomada feita com copaíba ou com um remédio da floresta ou da mata, que seria muito mais barato, eficaz, adequado para a resolução do seu caso, né? Ou seja, tem gente que mora no meio da floresta amazônica, numa cidade pequena que fica no meio da floresta e finge que a floresta não existe. Então nós podemos aprender novos hábitos de consumo, nós podemos melhorar a nossa saúde, nós podemos ter mais economia de recursos, né? Viver melhor, se nós valorizarmos mais o ambiente que está ao nosso redor e deixarmos de consumir tanta bugiganga, tanta besteira, tanta quinquilharia de fora, entendeu? Tanta coisa inútil de fora, tanto produto químico, enfim, adereços, adornos supérfluos, né? Então a gente pode aprender muito com os valores que vêm da floresta e dos povos da floresta e melhorar com isso a nossa cidadania, né? Toninho, nós fomos às ruas perguntar para as pessoas o que elas acham que é florestania. Vamos ver o que elas disseram? O que eu entendo por florestania é a busca da utilização dos recursos naturais da floresta, né? E uma nova visão de sociedade. Eu acho que seria uma coisa boa. A floresta faz bem para todos nós. Eu sou um defensor da floresta. Se quer dizer isso, eu apoio a florestania no caso. Progresso, né? O que mais? Lazer, né? Tudo isso faz parte, né, da florestania, né? Cuidar da floresta, tratar, não desmatar a floresta, cuidar bem da floresta, das plantas. Para mim é isso, florestania. Florestania e cidadania são igual, né? Que é identidade, né? Descobrir que somos nós, que tudo isso disso é desenvolvimento da Amazônia, desenvolvimento da sustentável, recursos da humanidade, tudo isso faz sentido florestania, que só muda a florestania. Eu acho que deve ser alguma coisa ligada à floresta, com cidadania, com o povo da floresta, com alguma coisa nesse tipo, mais ou menos. Na minha opinião, a florestania significa o acesso do homem da zona rural aos direitos daqueles que sempre tiveram na cidade, ou seja, é o resgate da cidadania daqueles que vivem na floresta. Na verdade, isso daí é o que mostra pra gente que não existe um conceito de florestania, né? Existe uma ideia que está sendo trabalhada, está sendo construída, e existe principalmente um sentimento por parte da população, por parte das pessoas, de que é necessário valorizar a floresta, seus povos e aprender com eles, né? Isso é válido tanto para quem mora na floresta como para quem mora na cidade.
Da mesma forma, não existe popularmente um conceito elaborado sobre o que é cidadania, o que são direitos humanos. Se você fazer a pergunta para as pessoas, o que é direitos humanos para você? A maioria vai dar respostas de acordo com a sua situação em que vive, com o pouco que pôde aprender no noticiário, né? E algumas pessoas mais escolarizadas vão dar respostas mais elaboradas do que o que deu para perceber também é que nesse caso de Florestania, as pessoas têm alguma coisa a dizer, sim. Sem dúvida. Se a gente conversar mais, puxar mais alguma coisa, fazer outras perguntas, eles têm alguma coisa para dizer. É aquela coisa que você falou, né? A identidade. Sim, nós somos sim povos da Amazônia e nós temos alguma coisa a dizer, não é? Exatamente. As pessoas todas sentem uma espécie de ciúme saudável, né? De como todo mundo fala a respeito da Amazônia pelo mundo inteiro, mas não perguntam para nós da Amazônia o que nós temos a dizer sobre esse assunto, né? Isso é uma conversa recorrente. Você encontra isso em todo lugar, todo mundo diz, todo mundo fala da Amazônia, mas nós aqui da Amazônia não temos o direito de nos expressar. Existe essa reivindicação secular do povo da Amazônia, né? De dizer quem ele é, de mostrar quem ele é e de recusar o discurso que os outros fazem a respeito de nós, a respeito da nossa terra, da nossa vida, da nossa natureza, e recusar esse discurso externo e elaborar o nosso próprio discurso, né? Então o termo florestania, ele nos induz a pensar que em outros lugares da terra pode haver a litorania ou a desertania, entendeu? Ou seja, cada povo de cada habitat, de cada região, pode elaborar seu estar no mundo, sua visão de mundo, expressar o que ele é de acordo com a natureza, sua natureza e a natureza do local que ele habita, às vezes milenarmente, né? Então a gente não tem esse termo florestania, ele não pode ter a pretensão de ser uma ideologia ou de um conceito universal para toda a humanidade. Ele apenas aponta numa direção, a de que na constituição da identidade dos povos não se deve levar em consideração apenas os chamados valores universais, mas também a vivência particular que aquele povo fez ali naquele seu território. E quais são os exemplos, Toninho, dessa luta pela nossa identidade aqui no Acre? Ora, toda a história do Acre é uma afirmação de identidade, desde a criação do Estado independente com o Galvez e a declaração do Zé Carvalho, ainda em maio e depois julho de 1899, que eles começaram a falar a palavra acreanos. Então essa reivindicação de se autodenominar acreano, né, desde o início, a principal luta é pela constituição de uma identidade própria. Uma identidade que, obviamente, era recusada pela Bolívia e pelo Peru, que pretendiam que essa área fosse sua, mas, estranhamente, também era recusada pelo Brasil, porque o governo brasileiro não estava interessado em meter-se em guerra de fronteiras, já vinha escaldado da Guerra do Paraguai, né? Não quis tomar posição. Não quis tomar posição e várias vezes, primeiro com o Zé Carvalho, depois com o Galvez, quando os acreanos tomaram o Acre, o governo brasileiro devolveu o Acre para a Bolívia, né? Só na terceira vez, com o Plácido de Castro, é que não dava mais para devolver. Aliás, o governo brasileiro já tinha mudado, agora o Barão do Rio Branco era o ministro das Relações Exteriores, então ele luta para incorporar o Acre ao território nacional. Mas no governo anterior, entregavam o Acre, devolviam o Acre o tempo todo, né? Então essa luta pela constituição de uma identidade está desde a origem, né, do povo aqui dessa terra, né? A outra coisa é o seguinte, é o reconhecimento da nossa propriedade sobre essa terra, né? Eu vi uma vez um companheiro nosso, Luiz Carvalho, falar assim: é proibido funcionário público ter terra. Não pode, se é funcionário público, não pode receber um lote do INCRA. Seringueiro também não pode ter terra, não pode ter um lote do INCRA. O índio também não pode ter terra, não pode ter. Pode, então, acreano não pode ter terra, porque acreano é funcionário público e índio seringueiro. Então, é brincadeira, mas de fato é estranha uma legislação nacional
que reconhece o desmatamento como benfeitoria, entendeu? Ou seja, se você tem uma floresta, você não tem nada. Agora, se você desmatar e botar tudo abaixo, então você fez uma benfeitoria e isso valoriza o seu terreno perante a legislação brasileira. Isso é um absurdo, entendeu? Então, todas as leis, desde as leis ambientais até as leis de propriedade de terra, estavam completamente equivocadas, erradas, contrárias à nossa identidade, à nossa Constituição. Foi necessária uma luta muito longa para que a gente começasse a mudar esse quadro. Hoje, as leis do Brasil, tanto as leis ambientais como as leis de propriedade de terra, estão começando a ter um pouco mais de semelhança com a maneira como de fato nós tratamos o meio ambiente, a maneira como de fato nós tratamos a ocupação da terra. E as pessoas também expressaram que é boa, é uma coisa boa, né, você preservar o nosso meio ambiente, né? Existe de uma maneira geral na população da Amazônia, mas particularmente na população do Acre, uma clara certeza de que a floresta não deve ser estragada, não deve ser derrubada, ela deve ser aproveitada, né? Agora, aproveitada com sabedoria, aproveitada com inteligência, né? Então a gente tem que usar os recursos da floresta. O desenvolvimento sustentável, esse outro conceito também expressa isso? Exato, né? É um conceito que nós procuramos adotar, porque ele de fato expressa aquilo que a gente necessita, né? Esse chamado desenvolvimento sustentado. Por que sustentável ou sustentado? Porque ele não é artificial, ele se sustenta, né? O conceito nasceu em 1986 com um relatório da ONU que diz que nós devemos promover o atendimento das nossas necessidades, da nossa geração, tomando cuidado para que as futuras gerações também tenham o mesmo ambiente, as mesmas possibilidades de atender os seus interesses. Não adianta eu olhar aqui uma floresta e dizer, puxa, isso aqui vai me fazer ganhar muito dinheiro. Eu derrubo tudo, ganho dinheiro, entendeu? E o meu filho e o meu neto não tem mais como ganhar a vida, porque o que tinha eu derrubei, entendeu? Gastei todo o recurso na minha geração e esqueci da geração seguinte. Então esse é o conceito básico de sustentabilidade, é a sustentabilidade ambiental. Mas nossa experiência de trabalho aqui na Amazônia, tanto nas organizações não governamentais quanto no governo, nos induz a elaborar melhor essa proposta de sustentabilidade. O modelo que está aí hoje, né, sendo desenvolvido, ele é bom mesmo? É assim, importante a gente ter um conhecimento melhor de como que ele foi concebido, para a gente poder entender também melhor? Olha, existem dois modelos em disputa, né? Existe ainda muito forte o modelo econômico devastador, baseado na pecuária extensiva, cada vez mais crescer o pasto, ao invés de melhorar o pasto existente, na exploração, na exportação da madeira, corta a madeira e exporta, sem industrializá-la, sem aproveitá-la melhor aqui, e também numa agricultura de ciclo curto, extremamente agressiva, né? Então, desmata mais, planta mais, entendeu? E a terra vai se degradando, não cuida de melhorar as condições do solo e também não cuida de plantar culturas permanentes, né? Então existe esse modelo e ele ainda é muito forte. Agora existe um outro modelo nascendo, que é o de uma economia baseada nos sistemas agroflorestais, ou seja, a gente planta, mas não planta só o arroz, o milho, o feijão. A gente planta também, junto com o arroz, o milho, o feijão, outras culturas que são de prazo mais largo. Cupuaçu, guaraná, pupunha, o café, e vários outros produtos que dão num prazo mais largo e que, portanto, eu não preciso estar o tempo todo desmatando para plantar mais. Há espaço para diferentes culturas, né? Para um consórcio de diferentes culturas. Algumas que crescem bastante com o sistema florestal, por isso o nome de sistemas agroflorestais. Com uma pecuária inteligente, mais adensada, mais baseada no leite do que na venda de carne, com o manejo da madeira, ou seja, o recolhimento da madeira, o corte da madeira com certificação, com o chamado selo verde, com cuidados para não destruir a floresta e num volume que permita à floresta se repor, e também principalmente com o aproveitamento dos recursos naturais mesmo da floresta, ou seja, a floresta em si,
como ela é. Então tem frutos, fármacos, né? O nosso grande potencial de biotecnologia, de exploração de remédios, alimentos, tecidos, combustível, todo um tipo de coisa, de todos os produtos que podem brotar da floresta. E também dos serviços ambientais, sabe? Eu acho que no mercado internacional do carbono nós podemos dizer para o mundo inteiro, nós temos floresta, nós preservamos a substituição do carbono na atmosfera e, portanto, vocês devem, como vocês respiram, todos vocês do mundo inteiro respiram o ar que a nossa floresta produz, e vocês devem nos pagar. Então o Acre pode assumir, o povo da Amazônia pode assumir e vem assumindo essa posição internacionalmente de valorizar não apenas os seus produtos, mas também a floresta em si, o benefício que a floresta dá ao ambiente do mundo inteiro. Então todos os povos da floresta saem ganhando, né? Exatamente. Com esse sistema. Exatamente, né? que é um sistema que é um sistema novo, que está começando agora, mas que é o que está começando a sustentar o povo da Amazônia. Porque o sistema antigo, ele concentra a renda na mão de alguns poucos ricos, de uns poucos proprietários, e a maioria vai para a miséria. Entendeu? Esse outro sistema que a gente está propondo e está começando a construir, ele é distributivo, entendeu? Ele é baseado... Ele é racional, né? Ele é inteligente, eu diria. Entendeu? Racional é ambição, porque vem da razão, mas esse é inteligente, né? O outro é burro, entendeu? Então acho que é a população percebe isso, né? E nos depoimentos que a gente fala, quando você pergunta sobre esse assunto, floresta, meio ambiente, o que você vai encontrar é isso, é que as pessoas percebem que existe uma exploração burra da floresta e dos recursos naturais e que nós devemos nos afastar dela, e que existe uma maneira mais inteligente de conviver e de explorar os recursos naturais, os recursos da floresta, e é dessa maneira que o nosso desenvolvimento tem que caminhar. Então nós da Amazônia e do Acre estamos avançando muito, então, nessa discussão, nesse novo conceito, essa concepção também de mundo, né, Toninho? Existem 2 estados que têm elaborado experiências muito interessantes nisso, que são o Acre e o Amapá. O governo do Amapá já começou antes, né, porque 4 anos antes do Jorge Viana ser eleito aqui, o Capiberibe foi eleito no Amapá. E ele colocou o desenvolvimento sustentável como sendo... O Estado assumiu isso. Assumiu isso. O plano de desenvolvimento do Amapá é o plano de desenvolvimento sustentável do Amapá. Então é o PDSA, é uma sigla que ficou forte no governo dele, desenvolveu durante 4 anos e agora já está terminando mais 4 anos. Então o Amapá já tem um tempo assim de trabalho oficial sobre isso. O Acre tem um tempo de trabalho social maior, né, porque o povo do Acre, as organizações não governamentais, os sindicatos, cooperativas, associações, comunidades indígenas, seringueiros e tudo mais, e também os trabalhadores urbanos, né, que organizaram, lutaram de todas as formas para que diversos tipos de projetos de desenvolvimento social, de desenvolvimento compatível com o meio ambiente, se desenvolvessem aqui nos últimos 20 anos, né? Então o Acre tem uma força social maior, mas o Amapá teve um governo, chegou primeiro a um governo que adotasse esse conceito de desenvolvimento sustentável. Então eles estão há mais tempo trabalhando programas oficiais com isso. Então eles têm mais resultados em termos de programas oficiais do que o Acre. Mas esses 2 estados vêm dando lições muito grandes para a Amazônia. Não é à toa que o nosso modelo de programas de financiamento da produção, sistemas agroflorestais, de Bolsa Escola, de o nosso sistema de adjunto de solidariedade, de vários tipos de programa, muitas vezes, eles são programas que nós vimos ser desenvolvidos em outros estados e adaptamos para cá. Mas muitos desses programas são criados aqui e estão sendo adaptados em outros estados, né? Porque o pessoal percebe que nós estamos inventando coisas. É de fato garantir cidadania, então, para as pessoas. Sem dúvida, é garantir direitos essenciais às pessoas, né? Então e as pessoas percebem isso, né? A população, de uma maneira geral, percebe isso. E começa a perceber que existe uma diferença entre os programas executados com base no desenvolvimento sustentável, numa proposta de desenvolvimento sustentável, e aquele tipo de política pública que era feito antes. Por exemplo, assistência social. Qual é o tipo de assistência social que se dá hoje? Com o adjunto da solidariedade, ou com programas de inclusão, ou Bolsa Escola,
é bem diferente daquela assistência social que se fazia antes, que era o chamado assistencialismo, né? A mudança foi completa? Não, ainda está mudando, né? Ainda existe, as novidades ainda estão nascendo, elas ainda não se consolidaram, mas o tempo antigo, sem dúvida, já está se acabando, né? Então a gente está vivendo outras maneiras do Estado se relacionar com a população, das empresas se relacionarem com a população, da população se relacionar com a natureza, com o meio ambiente, né? Esses outros tempos, esse outro milênio é que deve ser bem compreendido para que a gente não fique repetindo fórmulas antigas que já deram errado. Toninho, essa discussão, com certeza, ela vai dar muito pano para as mangas, né? Ela é muito ampla e com certeza a gente ainda vai ouvir muito falar sobre isso. Né? Sem dúvida. E a gente tem que se acostumar em discutir o desenvolvimento ao longo prazo, não pensando no imediato, qual é a economia dos próximos 2, 3 anos, mas das próximas 2 ou 3 gerações. Então, nessa ida às ruas que nós fomos, algumas pessoas desejaram fazer perguntas a você. Vamos ver? Vamos lá. Eu sou a professora Sueli Melo e eu gostaria de perguntar para o Toninho Alves como que nós, cidadãos, podemos contribuir com esse novo conceito de florestania. Olha, Sueli, acho que as pessoas que vivem na cidade podem estar mais atentas para o que se produz na região. Nós devemos consumir mais uma alimentação mais natural daqui da região. A gente deve prestar mais atenção nos remédios que podem vir da floresta, nas práticas curativas que podem vir da sabedoria dos povos da floresta. A gente deve prestar mais atenção na paxiúba, na palha, na madeira, na cerâmica, na tecelagem produzida aqui, até mesmo para enfeitar a nossa casa. Eu vejo, às vezes, na porta de entrada da casa das pessoas, aquele tapete produzido fora com materiais sintéticos, quando a gente poderia ter uma manta de borracha natural, de couro vegetal ou de qualquer outro material que fosse produzido aqui. Então, a primeira coisa é que a floresta pode nos ensinar a como viver melhor integrados a esse ambiente. A gente vive aqui na Amazônia como se a gente estivesse fugindo dela, nos fechando em caixas com ar-condicionado, nos impedindo de pisar no chão, de sentir o vento debaixo das árvores, ou seja, a gente vive fugindo do mundo natural e ensinando isso para as nossas crianças, que eles têm que fugir do mundo natural. Então, acho que a principal contribuição que todos nós podemos dar é valorizar mais o que é natural e valorizar mais o produto local. E com isso a gente está valorizando a população local, o produtor local. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Outra coisa é o seguinte, nós temos uma produção simbólica muito grande aqui. E a gente não pode desconsiderar o fato de que nós temos músicas, nós temos teatro, nós temos poesia, nós temos artes plásticas, pintura, escultura, todo tipo de produção simbólica, artística, cultural dos povos, né, da floresta e também das pessoas da cidade que trabalham aqui no Acre, né, e com os elementos locais, com a cultura local. E é muito bom que a gente comece a valorizar mais, comprar mais o produto dessas pessoas e ter mais presente isso dentro das nossas vidas, nas nossas casas, para que a gente possa alimentar a nossa alma com essa produção amorosa que vem da floresta e dos povos e das populações que vivem aqui na floresta.
porque a gente está muito acostumado a ver a violência na televisão, o breganejo na televisão, o som em altíssimo volume, entendeu? Em todos os lugares, com uma música repetitiva, feia, ruim, entendeu? Um besteirol industrializado que nos ensinam a gente a consumir e que a gente fica consumindo sem pensar muito. Então, um pouco mais de consciência, um pouco mais de atenção com a produção cultural local, e que a gente pode encontrar joias preciosas para a nossa vida. Eu sou Cian Caxinauá, lá do Jordão. Eu queria perguntar para o Tonho Alves o que é sobre a florestania e como resolver esse problema de preconceito sobre a Amazônia, sobre a floresta, sobre o meio ambiente. Olha, Cian, companheiro de trabalho, de luta, a gente já caminhou um bocado. Acho que a gente já venceu muito preconceito, muito desprezo que existia. Hoje, por mais que ainda exista preconceito, mas ele já não atinge com a mesma violência que antes, porque essas pessoas preconceituosas não têm mais o mesmo poder que elas tinham antes. Acho que todos nós deveríamos investir um pouco mais nos meios de comunicação, com uma mensagem adequada de valorização da região e dos povos da região. A nossa televisão, os nossos programas locais, o nosso governo, as nossas instituições, de uma maneira geral, mostram muito pouco a nossa população na televisão. O governo está preocupado em mostrar as suas obras, o que faz. A oposição está preocupada em mostrar as coisas ruins que acontecem, o que ela acha que o governo faz. O industrial está preocupado, o comerciante está preocupado em mostrar o seu produto que ele vende, que muitas vezes é um produto que vem de fora. Todo mundo está preocupado em vender o seu peixe, mas ninguém está preocupado em pegar o que acontece com a população, a vida da população, e mostrar a beleza que essa vida tem, para que todas as outras partes da população possam ver. Então nós temos uma valorização muito pequena da cultura local, na televisão, no rádio, nos jornais, porque esses meios de comunicação se movem muito dos acontecimentos, dos fatos e principalmente dos escândalos, né? Então existe uma página muito valorizada que é a política e outra muito mais valorizada que é a polícia. Então, fora disso, o que acontece parece que não tem importância. E, no entanto, existe tanta coisa importante acontecendo, sabe, na vida das pessoas, na produção que elas fazem, nas comunidades. A gente encontra a cada passo no ar, que vai no mercado velho, por exemplo, né? A gente está tentando produzir agora um álbum de fotografias sobre o mercado velho. Aquilo é uma riqueza, entendeu? Você encontra coisas delicadas vindas de toda parte do interior. Você encontra pessoas incríveis, com histórias de vida incríveis, entendeu? Que precisam ser ouvidas, precisam ser valorizadas. Então acho que o que a gente poderia fazer para dissolver mais, para acabar mais com esse preconceito que ainda existe contra a floresta e contra os povos da floresta, é a gente investir mais numa propaganda saudável dos valores que esses povos têm, da cultura riquíssima que esses povos têm e da produção dos produtos dessas populações. Meu nome é Silvio de Souza Carlos, eu sou cientista político. Eu gostaria de perguntar, Tonho Alves, por que esse conceito de florestania é tão criticado por uma boa parte da sociedade? Política, Silvio. Pura política. Esse conceito, essa história, essa ideia de florestania, todo mundo pensa que é uma coisa agora que o governo está falando. Isso é antigo. Quando a gente estava ainda na prefeitura, acho que foi em 85, a gente já falava disso. Eu, Terry Aquino, que é um antropólogo que trabalha com as populações indígenas, Jorge Nazaré, que trabalhava na Comissão Pro-Índio nessa época. Eu me lembro da gente conversar sobre isso e falar sobre isso em palestras e encontros de trabalhadores, de lideranças populares, de lideranças indígenas principalmente, só que naquela época era bonitinho falar isso, nós não éramos do governo, né? Agora, quando o governo começa a falar disso, aí então todo mundo, a oposição vai lutar contra, né? Aí vai achar defeitos e vai dizer que esse conceito é errado, que não presta, que isso, que aquilo, né? Se visse um trabalhador rural, um índio falando desse conceito, as pessoas então já têm uma tendência a dizer, não, peraí, que isso é reivindicação popular, a gente tem que respeitar e tal. Agora, o governo falando, então todo mundo cai de pau em cima, né? Então acho que, desse ponto de vista, o governo falar de florestania
talvez ajude o governo, mas prejudica um pouco a florestania, porque ela fica como se fosse uma proposta oficial, entendeu? Como se fosse uma coisa do governo, como se fosse uma coisa da política. E na verdade não nasceu assim, e muito tempo depois que o governo tiver passado, e que vários governos tiverem passado, mas a floresta vai continuar existindo e a florestania vai continuar existindo, né? Então a resistência que existe são resistências políticas de quem ainda não compreende o conceito, de quem não elabora ainda com essas ideias e de quem está mais preocupado em uma disputa, em saber se isso vai prejudicar ou ajudar o seu desempenho, ou do seu partido, ou do seu grupo político nas próximas eleições. Por isso, o Acre hoje está muito poluído por esse ambiente político, por esse clima em que tudo se transforma em política. Se a gente vê dois cachorros brigando na rua, já tem dois ali, um é da Frente Popular, outro é do MDA. Então já vai ter gente apostando ali para ver quem vai ganhar. Então, se tiver duas pessoas jogando porrinha na rua, então pronto, um já é de um partido, outro já é do outro. No Acre tudo está se transformando nessa briga política, entendeu? Permanente. Então acho que às vezes a gente tem que parar um pouco, olhar e saber que existem coisas que não são do universo da política, elas são do universo da cultura, elas são muito mais duradouras, elas são permanentes, e que o universo da política é passageiro e que essas coisas vão continuar. A florestania eu acho que é uma delas. Olha, meu nome é Alberto e eu gostaria de saber como a florestania é um conceito novo que está sendo difundido agora. Como é que os povos da floresta vão poder exercer realmente a sua florestania, tendo em vista essa preocupação com a preservação do meio ambiente, mas também garantindo a esses povos o direito a usufruir dos benefícios que o Estado deve a eles? Olha, eu acho que a devastação do ambiente, ela diminuiu devido à nossa luta, e ela pode parar. O ambiente amazônico nós podemos chegar a uma situação em que a devastação seja zero, ou seja, que o desmatamento seja muito pequeno e que a floresta se recupere. Nós temos no Acre, é o estado que tem mais áreas protegidas, é um estado que tem quase 40% do seu território reservado para trabalhadores rurais, índios, seringueiros, e outras formas de proteção e também formas de proteção ambiental, Parque Nacional, Reserva Biológica ou Florestal, etc. Então acho que existe um movimento que melhorou bastante as perspectivas de futuro para os povos da floresta e também para os povos que vivem nas cidades e que necessitam também da floresta preservada para que a sua vida não sofra tantos impactos negativos. Eu acho que nós temos uma perspectiva de futuro melhor hoje do que o que nós tínhamos há algum tempo atrás. Então, o que precisa, eu acho ainda um pouco mais, as populações, tanto da floresta quanto da cidade, tomarem mais iniciativa de organizarem-se e exercerem, elaborarem seus próprios projetos. Nós não podemos ficar dependendo de governo e instituições de uma maneira geral. As próprias pessoas, a população de uma maneira geral, tem que se organizar e tem que ir à luta, e tem que mostrar seu projeto, e tem que batalhar por ele, né? Então acho que as populações que fazem isso são bem-sucedidas. As terras indígenas que estão com lideranças organizadas, com população organizada, hoje elas têm cooperativa, posto de saúde, escola, elas têm barco para transportar a produção, elas negociam de igual para igual com as populações das cidades. Agora, aquelas que não estão organizadas, que estão dispersas, que não se agrupam, que não lutam pelos seus interesses, essas estão com condições de vida bem inferiores. Mesma coisa com as populações urbanas, né? As populações das periferias da cidade, os bairros que são mais organizados, aqueles em que a população se reúne, discute, vê o que vai fazer, o que vai reivindicar da prefeitura ou do governo e o que não vai reivindicar, o que vai deixar fazer aqui no seu bairro, o que não vai deixar fazer. Ou seja, esses lugares onde a população se organiza, eles são lugares que recebem mais atenção e assistência. Aqueles em que as pessoas não se organizam, que ninguém se une, que fica cada qual para o seu lado, então essas daí naturalmente vem o governo, os governos, as prefeituras, os políticos, as empresas não dão atenção para esses lugares, ou então fazem lá o que querem, o que bem entendem, né? Então
a defesa dos nossos interesses, dos nossos direitos, deve ser feita por nós mesmos. Esse é o principal ponto. Ninguém vai dar cidadania, ninguém vai dar florestania para você. A gente conquista essas coisas com a nossa organização. Olha, Toninho, com certeza essa nossa conversa foi muito esclarecedora, muito importante para nós que estamos buscando compreender melhor a florestania, né, como um todo, com toda essa amplitude que você colocou para a gente. Acredito que foi muito importante mesmo, viu? Para mim também, a cada vez que eu converso sobre esse assunto, eu vou aprendendo mais, elaborando mais coisas, reunindo mais exemplos e tal. Acho que realmente nós temos uma riqueza, uma possibilidade de formulações, de ideias muito grande aqui. É importante que a gente dê atenção amorosa às coisas, às ideias que a gente elabora. Porque a gente, sabe, eu vejo nossa universidade, nosso sistema de ensino, todo ele está tudo voltado para aprender mais com o que vem de fora, mas acho que a gente deve se voltar para aprender também com o que está no interior da gente e no interior do Acre, das populações que vivem no interior, ou daquelas que estão na cidade e que vieram do interior. Então acho que esse local, essa atenção local, essa busca da identidade pode permear todas as nossas instituições, desde o pré-escolar até a universidade. As pesquisas, a elaboração de novos conceitos, a gente deve começar a perguntar para as pessoas, para o povo, para nós mesmos, o que a gente pensa, como é que a gente vê o mundo, ao invés da gente ficar tentando copiar as ideias que a gente vê de outros lugares ou aprender só dos livros. Os livros são importantes, o saber acumulado pela humanidade é muito importante. Agora, o saber que nós construímos aqui na nossa vida, na experiência direta, também é importante, não pode ser desprezado. Por isso eu acho que essa palavra, florestania, ela, quando nada, ela pode servir de um alerta para o fato de que existe um conhecimento que nós podemos elaborar. Nós não precisamos apenas aprender a ser gente com os outros povos ou com os outros lugares. A gente pode também aprender conosco mesmo, com a nossa vida, com o nosso ambiente e ensinar para os outros, falar para o mundo uma voz da Amazônia. Ok, Toninho, obrigada, valeu. Legal. Tá valendo. Torto que